Fluminense anuncia contratação de reforço para 2024 e vem mais por aí, vai ter mais reforços chegando no Fluminense. A gente vai trazer isso tudo aqui para você, claro, nesse vídeo aqui, além de outras informações importantes sobre o Fluminense, para te deixar, claro, sempre muito bem informado. Beleza? Desde já vou te convidar a assistir esse vídeo até o final. Peço para você deixar o like aqui para ajudar bastante a fortalecer o nosso trabalho, diariamente trazendo informações do Flu para você, tricolor, ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo, com Flusão, com a nossa grande paixão. Combinado? Vamos começar com as informações então, porque eu quero começar esse vídeo aqui falando, de uma curiosidade, uma lembrança muito bacana que o Fluminense trouxe lá no seu perfil oficial do Twitter, Hoje é dia 20 de janeiro, aniversário de Oscar Cox, fundador do Fluminense. Claro, o Fluminense fez postagens sobre isso também, mas também relembrou uma curiosidade que eu confesso para vocês, eu não lembrava disso, tá? Mas hoje completam-se 3 anos do primeiro gol de John Kennedy como profissional no Fluminense. Você lembra desse jogo? Pois é, gente. John Kennedy, ainda na época, um menino recém-subido das categorias de base, entrou no segundo tempo da partida entre Coritiba e Fluminense, lá no Couto Pereira, no Brasileirão de 2020, Já era 2021, porque foi aquele Brasileirão afetado pela pandemia que terminou no comecinho do ano seguinte, de 2021. O Fluminense estava perdendo para o Coritiba aquele jogo por 2-0. O John Kennedy entra no segundo tempo, diminui o placar, faz o 2-1 naquele jogo. Logo depois o Fred empata o jogo, O Fred estava em campo, a gente viu o Fred e John Kennedy juntos, Fred empata aquele jogo, só que logo depois do gol do Fred, o Robson do Coritiba faz o 3-2. No finalzinho do jogo, o Caio Paulista empata, deixa tudo igual, 3-3, ainda tem tempo de ser expulso no final daquela partida ali. Cara, isso aí tem tanto tempo, Parece que foi ontem, mas tem muito tempo. Eu tô aqui, vou botar na tela para vocês a escalação do Fluminense naquela partida. Olha isso aí, O goleiro era o Marcos Felipe, no gol era o Marcos Felipe, na direita o Calegari, a zaga era Lucas Claro e Matheus Ferraz, na lateral esquerda o Egídio. No meio-campo, Martinelli, Iago Felipe, Luiz Henrique, Michel Araújo, Luca e Fred lá na frente. Aí, junto do John Kennedy, entrou no segundo tempo daquela partida o Nenê, o Wellington Silva, atacante, o Felipe Cardoso e o Caio Paulista, é claro, que meteu o gol de empate no finalzinho. Cara, quanto tempo, Olha quanta diferença tem do Fluminense daquela época para o Fluminense de hoje, Desse time aí, desse elenco. Só o Martinelli ainda tá, O Nino estava no banco nessa partida. O John Kennedy, claro, obviamente, Além do John Kennedy, só o Martinelli ainda tá. O Nino estava no banco nessa partida, ele acabou não entrando. Se eu não me engano, ele estava voltando de lesão. Ele teve um probleminha de lesão. Nesse jogo ele estava voltando, acabou ficando no banco de reservas. Então aí, hoje, dia 20 de janeiro, completando 3 anos do primeiro gol do John Kennedy como profissional do Fluminense. Curiosidade aí que o Fluminense lembra no seu perfil oficial e, claro, a gente traz aqui para você na central, beleza? Outra informação que o Fluminense trouxe no seu perfil oficial fala da partida de amanhã. O Fluminense amanhã entra em campo contra a Portuguesa lá em Moça Bonita, segunda rodada do Campeonato Carioca, primeira partida com o mando do Fluminense na competição e em 2024, naturalmente, tá? Vale lembrar vocês, partida 4 horas da tarde lá em Bangu, a partir das 2 tem pré-jogo aqui na Central, a gente vai estar ao vivo fazendo um pré-jogo, e a partir das 7 o pós-jogo da Central vai estar no ar para comentar tudo o que aconteceu nessa partida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Claro que você sabe muito bem que o Fluminense tem seus principais jogadores, por assim dizer, ainda de férias, devido à disputa do Mundial de Clubes no final do mês passado, no final de dezembro. Os jogadores ainda estão de férias, O elenco principal, o John Kennedy, por exemplo, que eu acabei de citar, ainda está de férias, não vai estar em campo amanhã, e a gente deve ter aquela escalação alternativa do Flu, Primeiro jogo, a estreia contra o Volta Redonda lá no Raulino, empatamos em 1-1, Fluminense jogou com Vitor Eudes no gol, Alexandre Jesus na direita, Antônio Carlos, ele sim, reforço, fez a sua estreia ao lado do aniversariante do dia, Luan Freitas. Na lateral esquerda, Cris Silva jogou. O meio-campo foi formado por Felipe Andrade, fazendo sua estreia como volante, Ele já jogou em todas as posições praticamente no Fluminense. Esse jogo jogou de volante ao lado do Gustavo Apes. Lá na frente a gente teve o Arthur como articulador, João Neto de um lado, Isaac do outro e o Lelê, autor do gol do Fluminense, lá na frente. O Fluminense joga, portanto, amanhã contra a Portuguesa em Moça Bonita, e o Fluminense anuncia que já tem ingressos esgotados para esse jogo, tá? Torcida tricolor
já esgotou todos os ingressos destinados a essa partida. Claro, a carga é um pouco mais reduzida porque o estádio de Moça Bonita não é tão grande, mas tem casa cheia. Você que quer ir a essa partida, ingressos esgotados já, vai ter que assistir de casa, porque não tem mais ingresso disponível para essa partida, segunda rodada do Campeonato Carioca. Fluminense, então, começando o seu ano de 2024. A gente espera, né, que a gente amanhã veja a primeira vitória do Fluminense no campeonato, já que o primeiro jogo a gente deixou escapar, tomando aquele golzinho, aquele golaço, né, no final do jogo ali, do MV, do Volta Redonda, que acabou selando o empate na partida. Beleza? Vamos prosseguir aqui com as informações, meus amigos e minhas amigas. Mas antes eu quero aproveitar aqui esse vídeo para dar uma moral, claro, né? Para a galera que está sempre aqui nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a Central a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente vem aqui e manda um abraço para a turma que está ligadinha aqui na Central. Então, nesse vídeo, eu quero mandar um abração para o Jesus Calhão, lá de Cuiabá, Mato Grosso, que está ligado na Central. Um abraço também para o Miro, de Nilópolis, que está assistindo a gente também, para o Robinho, de Anchieta, aqui no Rio de Janeiro, para o Lucas Lins, lá de Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, norte fluminense, para o Assis, de Manaus, Amazonas, ligado aí na Central, para o Gustavo Fraga, de Águas Lindas, em Goiás, também um abraço aí para ele, para o Edmilson, também lá de Manaus, ligado na Central, e para o Marcos, de São Gonçalo. Um abraço aí para a galera e, claro, o convite para você que está aí nos assistindo, deixa um comentário nesse vídeo contando para a gente o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos prosseguir aqui com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque o Fluminense anunciou oficialmente reforço para a temporada de 2024. O Santos Tricolor está nessa ansiedade para ver o time ser reforçado para esse ano, né? A gente sabe muito bem, o Fluminense já anunciou o Antônio Carlos, já até estreou contra o Volta Redonda, o goleiro Felipe Alves vem para ser ali o reserva do Fábio, né? Se tiver alguma emergência com o Fábio, o Felipe Alves está ali para apagar o incêndio, e o Renato Augusto, até agora a principal contratação do Fluminense, meio campo que estava no Corinthians, assinou, ainda não fez a sua estreia, mas já foi anunciado oficialmente. O quarto reforço, portanto, do Fluminense foi anunciado nesse sábado, que se trata do volante Gabriel Pires. Pois é, gente, o Gabriel Pires é um volante que estava no Benfica de Portugal, a gente já tinha trazido vídeo sobre isso, que ele já havia rescindido o contrato dele com a agremiação portuguesa e agora assina em definitivo com o Fluminense. O Fluminense fez um post anunciando a chegada do Gabriel Pires, informa a gente que o Gabriel assina até o final de 2025, ou seja, 2 temporadas até o fim do ano que vem. Gabriel Pires será jogador do Fluminense, ele que tem 30 anos, tem uma carreira, né, pouco convencional, por assim dizer, né? A trajetória do Gabriel Pires na carreira é bastante diferente. Ele, inclusive, falou sobre isso na sua chegada ao Fluminense, quando ele fala sobre as suas expectativas. Tá? Ele diz o seguinte: a expectativa é a melhor possível, a mais positiva. Sempre antes de começar, penso nas coisas mais altas possíveis. Venho para dar o meu melhor. Feliz em poder voltar a atuar no Brasil. Estou há pouco tempo aqui e pouca gente me conhece, então estou aqui para dar o meu melhor. Gabriel Pires falou isso, né? Ele disse que está há pouco tempo no Brasil, ele esteve na última temporada e meia jogando pelo Botafogo do Rio de Janeiro, ou seja, bem perto aqui da gente, mas a carreira dele é um pouco peculiar, como eu disse, né? Ele começa no Resende, time de menor expressão aqui do Rio de Janeiro. Em 2011 ele joga o estadual pelo Resende, numa partida contra o Flamengo, ele se destaca muito ao marcar o Ronaldinho Gaúcho. Ele ficou responsável por marcar o Ronaldinho Gaúcho, chamou a atenção porque ele anulou o Ronaldinho naquele jogo. E aí, com 17 anos, ele foi contratado pela Juventus de Turim, né? O Gabriel Pires tem dupla nacionalidade, né? Ele é cidadão português também, o que acaba facilitando esse investimento tão jovem da Juventus. Ele vai lá para a velha senhora da Itália para chegar na equipe sub-20. De lá ele é emprestado, primeiro para o Vercelli, que é uma equipe muito tradicional lá da Itália, mas que não vive grande fase, joga atualmente a 3ª divisão italiana, depois passa pelo Spezia, que é um time que também joga ali a 2ª divisão, joga também no Livorno, que é uma equipe já mais tradicional, mas também longe de viver suas grandes fases, né, seus melhores tempos, e aí chega no Leganés da Espanha. No Leganés é o momento de maior destaque dele, faz o Leganés comprá-lo em definitivo, ele joga mais uma temporada por lá, e aí chega ao Benfica, né, com o destaque que ele teve no Leganés, o Benfica vai e compra ele, o Benfica de Portugal, que tem o seu passe, tinha até essa semana. E aí o Gabriel Pires fica por 3 temporadas no Benfica, chega a jogar de titular algumas vezes,
tem uma participação assim, relevante lá na equipe principal do Benfica, até ser emprestado para o Al Gharafa do Catar. De lá ele chega no Rio de Janeiro para jogar no Botafogo. A curiosidade, né, que ele chegou no Botafogo em 2022, isso foi no mês de 2022 que ele chega no Botafogo, né? E aí tem várias publicações de torcedores do Botafogo falando sobre o Gabriel Pires ser botafoguense, né? Ser torcedor do Botafogo e tal, tal, tal. Bom, eu até adorei isso, né? Porque o último jogador que eles falavam que era botafoguense, etc e tal, que assinou com o Fluminense, me deu uma Libertadores, né? Então já tô querendo saber o que o Gabriel Pires vai me dar de título aí, chegando aqui no Fluminense. Enfim, essa é a trajetória da carreira do Gabriel Pires. E tem a declaração dele assim que chega no Fluminense que muita gente interpretou como uma provocação ao seu ex-clube, ao Botafogo. Tá? Se o Gabriel Pires provocou ou não, não sei, você me diz já já. Mas o Fluminense com certeza provocou, porque colocou isso aqui na tela, ó, que eu vou mostrar agora. Foi assim, ó, o anúncio do Fluminense, do jogador Gabriel Pires, né? Primeiro vídeo foi esse aí, ó, esse metrozinho chegando, né? Anunciando que um anúncio estava próximo. A gente sabe muito bem, né? Próxima estação, Botafogo, a gente entendeu muito essa. Mas enfim, a declaração do Gabriel Pires foi o seguinte, eu vou abrir aqui aspas para ele. Fiquei muito feliz quando soube do interesse e quando cheguei aqui no CT, onde fui muito bem recepcionado por todos e pude ver a estrutura. Muito feliz por chegar a um clube tão grande e com tantos títulos, inclusive recém-campeão da América. Então fiquei feliz com essa oportunidade de estar em um ambiente de títulos. E vim para ajudar e, se Deus quiser, conquistar mais ainda. Bom, a gente sabe o que aconteceu ano passado com o Botafogo, né? Estava muito na frente no Campeonato Brasileiro, mas acabou que, enfim, o barco ali naufragou. O Botafogo não foi campeão brasileiro. Agora o Gabriel Pires chega aqui no Fluminense falando que está feliz por estar em um ambiente de títulos, né? Enfim, se foi uma provocação ou não, eu não sei, mas serviu para a torcida tricolor dar uma zoada nos botafoguenses. Eu imagino que eles estão de cara inchada, de cara quente com essa declaração, por mais que o Gabriel Pires tenha saído de lá, tá? Enfim, quero saber se ele vai jogar em campo, né? Provocação, a gente acha maneiro e tal, mas dentro de campo é o que a gente quer, é o que importa, a gente quer ver se o Gabriel Pires vai render ou não. A torcida, claro, é para que ele renda o seu melhor futebol e nos ajude a conquistar muitos títulos em 2024. Como eu disse no começo do vídeo, né? O Fluminense anuncia reforço, que é o Gabriel Pires, e vem mais por aí. Pois é, gente. Outras negociações, né, junto com o Gabriel Pires, que estavam movimentando a torcida tricolor, era a do meia David Terans e do atacante Léo Xu. Sobre o David Terans, o GE trouxe uma informação importante de que a negociação, né, a reunião entre Fluminense e Pachuca do México, detentor dos direitos econômicos do meio-campista uruguaio, foi positiva, então falta só assinar o contrato do David Terans para ele ser anunciado oficialmente como reforço do Fluminense. Isso pode acontecer a qualquer momento, já que teve já a resposta positiva do Pachuca do México, que é um clube que detém os direitos desse meio-campista. O Terans teve um destaque muito grande aqui no futebol brasileiro, atuando pelo Atlético Paranaense. Ele é uruguaio, chegou aqui após um final de contrato com o Peñarol, já tinha passado pelo Atlético Mineiro, mas não teve grande destaque. No Atlético Paranaense ele chega, consegue fazer algumas boas atuações, é um dos principais responsáveis pela classificação do Atlético Paranaense para a final da Libertadores de 2022, ele é essencial na eliminação do Palmeiras do Abel Ferreira. Acaba que na final o Filipão bota ele para jogar só 15 minutos ali no final, isso revoltou bastante a torcida atleticana, enfim. No ano passado, 2023, ele foi negociado com o Pachuca do México no meio do ano, por lá não conseguiu se firmar. Pachuca quis vender, agora o Fluminense está comprando esse jogador por 14 milhões de reais. Esse é o valor que o Terans chega ao Fluminense. Como eu disse, o aval do Pachuca já foi dado. Esse atleta deve assinar a qualquer momento e ser anunciado como reforço do Fluminense. Beleza? Quem está numa situação um pouquinho mais complicada é o atacante Léo Xu, né? Outro jogador na mira do Fluminense, um ponta esquerda que o Flu projetava ou projeta, né, para ser o reserva do Keno, para disputar a posição do Keno. Havia negociações com o Seattle Sounders, o clube que detém os seus direitos econômicos. A Central do Fluminense trouxe uma apuração ontem aqui de que o Fluminense chegou a sinalizar para o Seattle uma proposta de 2,5 milhões de dólares por 50% do passe do Léo Xu. Seattle não quis, não gostou, pediu 4 milhões de dólares por 90% do jogador. De início o Fluminense ficou um pouco assustado com esses valores, mas depois topou, falou, beleza, eu pago 4 milhões de dólares, cerca de 19 milhões e 600 mil reais ao Seattle Sounders para ter o Léo Xu. Só que, cara, o presidente do Léo Xu, o presidente do Seattle Sounders,
desapareceu, não respondeu à proposta do Fluminense, e isso causou uma irritação muito grande na diretoria tricolor, que já cogita, sim, abandonar e cancelar essas negociações. A nossa fonte ainda não crava a possibilidade, não crava a desistência do Fluminense, tá? Segundo ela, ainda há essa possibilidade do presidente do Seattle responder e as negociações serem retomadas, já que o Léo Chu tem um interesse muito grande em vir para o Flu. Ele já deixou claro lá nos Estados Unidos que ele não quer ficar no Seattle, que ele quer voltar para o Brasil, que ele quer trabalhar com o Fernando Diniz, que ele quer jogar no Fluminense. E aí falta o presidente do Seattle aceitar a proposta. O Fluminense está disposto a pagar o quanto ele pediu, mas ele não está respondendo. E aí isso está irritando muito a diretoria tricolor. Tem essa chance, portanto, da contratação do Léo Chu vir a melar, mas o David Terãs, esse sim deve ser anunciado a qualquer momento como reforço do Fluminense. Beleza? Quero, claro, saber de você nesse vídeo aqui. Deixa um comentário aqui embaixo. Quem que falta o Fluminense contratar? Chegou o Gabriel Pires, que é volante, chegou o Renato Augusto, que é meia, chegou o Antônio Carlos, zagueiro, chegou o Felipe Alves, goleiro, e o Terãs também meio campo. Léo Chu, atacante, negociação ainda meio travada. Quem que falta o Fluminense contratar? Atacante de lado? Qual posição? Comenta aqui pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!